Vamos então iniciar a nossa reunião. Inclinamos a nossa cabeça para invocar o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ó Espírito Santo de Deus, nós nesse momento inclinamos a nossa fronte e fechamos os nossos olhos diante de Ti para pedir a Tua presença em nossa vida. Como foi a promessa do Senhor Jesus que Tu habitarias dentro de nós, nós queremos ser a Tua morada. Venha habitar dentro de nós, ó Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ter uma vida de sabedoria, uma vida de luz, uma vida de entendimento, uma vida de vitória e de sucesso. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus nos diz que o Senhor estaria conosco para nos ensinar todas as coisas. Nós te pedimos então, ó Espírito Santo de Deus, ensina-nos toda a verdade, ensina-nos todas as coisas, ensina-nos, ó Espírito Santo de Deus, a termos uma vida dentro dos teus princípios, dentro das tuas ordens. Ó Espírito Santo de Deus, nós queremos ser pessoas segundo o coração de Deus, como foi Davi, seu servo. Então nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos orienta, nos ilumina, nos traz força e o seu poder, porque a tua promessa foi essa: eu serei luz para os teus caminhos e serei lâmpada para os teus pés. Não queremos mais andar no escuro e nem pisar os nossos pés na escuridão. Tu disseste ao Espírito Santo de Deus que nos instruiria, que nos ensinarias o caminho por onde devemos andar. E a tua promessa maior foi essa: guiar-te-ei com os meus próprios olhos. Então o Espírito Santo de Deus vem nos guiar, vem nos mostrar o caminho que tu queres que nós andemos. É o que nós te pedimos no santo nome do Senhor Jesus. Quem crê diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos invocar agora a presença do Senhor Jesus nesse momento. Todos digam comigo: Senhor Jesus, tu disseste que quando duas ou mais pessoas se reunissem no teu nome, tu estarias no meio delas. Nós declaramos que estamos reunidos aqui agora, no teu santo nome. Vem, Senhor, estar no nosso meio. É o que nós pedimos no teu santo nome. Amém. Vamos estudar a palavra de Deus hoje? Vamos estudar a palavra de Deus hoje? Em duas importantes presenças que Deus quer que a gente tenha na vida. Uma, eu gostaria de trazer um dos capítulos mais bonitos que a Bíblia tem, que é o capítulo de João, do Evangelho de João, no capítulo 3. O que aconteceu nesse capítulo? Nicodemos, que era um sacerdote judeu, que pertencia ao Sinédrio, que era um fariseu, Nicodemos, de noite, envergonhado diante do povo, ele foi até Jesus. Veja bem, era um homem religioso, era um homem afeito às leis judaicas, era um homem temente a Deus. Nicodemos era um homem completamente voltado para Deus. E Jesus aproveita a presença do Nicodemos para dizer para ele o seguinte, no versículo 3 do capítulo 3. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha o que Jesus disse para Nicodemos, e veja bem a circunstância. Era um homem de Deus, era um homem de tradição de Deus, era um homem cuja família era de Deus, era um homem que obedecia às leis de Deus. E Jesus disse para ele, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. É a mensagem que Jesus deixa para nós hoje. Nós temos de viver uma vida transformada. Nós temos de nos transformar. O mundo é uma constante transformação. Nada no mundo está parado. Tudo está se transformando. Ou para melhor, ou para pior. Tem coisa se decompondo, tem coisa apodrecendo, e tem coisa nascendo, e tem coisa crescendo, e tem coisa frutificando, e tem coisa florescendo. Nós não podemos ficar parados, estáticos, porque se o mundo, todo ele é transformado, nós vamos entrar nessa transformação. Agora, o cuidado que nós temos de ter é que essa transformação nossa tem de ser para melhor. Tem de ser para melhor. Muita gente transforma-se apodrecendo. Muita gente transforma-se se perdendo no vício, na droga, no pecado, no erro, no adultério, uma porção de coisa. Muita gente se transforma assim, para pior.
O convite de Jesus para todos nós agora é que nós nos transformemos para melhor. Ou seja, nascer de novo. Ser uma nova criatura. Ser um novo homem, ser uma nova pessoa. E aí o que ele diz aqui no versículo 5? Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, quem não buscar a presença do Espírito Santo em sua vida, continuamente, como nós fizemos há pouco, quem não buscar a presença do Espírito Santo, este não vai entrar no reino de Deus, porque ele não tem condições de viver na terra uma vida de vitória, uma vida de sucesso, uma vida com Deus, se ele se apartar do Espírito Santo de Deus. E aí eu volto a dizer aquilo que eu sempre digo: o ato de sermos evangélicos, de obedecermos o Evangelho, é um ato de suprema inteligência. De suprema inteligência. Além de ser um ato espiritual, um ato bonito, etc., é um ato de suprema inteligência. Só os inteligentes é que chegam a esse entendimento. Se Deus coloca dentro de mim o Espírito Santo para me ensinar todas as verdades, para me iluminar, para estar comigo, para me dar força e poder, por que é que eu vou trancar a porta do meu coração para não deixar o Espírito Santo estar comigo? É um ato de suprema ignorância, de suprema burrice, quando eu não ponho o Espírito Santo dentro de mim. Agora preste bem atenção: tanto Jesus como o Espírito Santo, como Deus, eles não arrombam a porta para entrar. O Satanás mete o pé na porta e entra. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles batem na porta. Eles pedem para entrar. Este é o ato do homem que quer Deus. É abrir o seu coração. É abrir o seu espírito para que Deus entre dentro. Jesus, quando foi tirar Lázaro do túmulo, ele podia ter dito, com o poder que ele tinha: pedra, sai da frente. E a pedra teria saído. Mas Jesus disse: tirem a pedra. Ou seja, nós temos de tirar a pedra que está na nossa mente, que está no nosso coração, que está nos nossos olhos. Nós temos de tirar esta pedra para que Deus entre no nosso coração. E quando eu tiro a pedra do meu coração, quando eu abro o meu coração, o Espírito Santo imediatamente entra dentro de mim e toma posse de mim. E no capítulo 3, ainda no versículo 7, ele insiste: importa-vos nascer de novo. Nós temos de ser novas criaturas. Nós temos de deixar o velho para trás. Nós temos de fazer morrer a velha natureza. Nós temos de fazer morrer o velho homem, para que nós nos tornamos um novo homem, uma nova pessoa. Muita gente vai gozar, vai rir. Muita gente vai dizer que esse pataca aí, esse bobão aí, agora só fica falando de Jesus, só fica falando do Espírito Santo. É isso que nós temos de fazer. Deixa o diabo falar o que quiser. Larga a mão de seguir o conselho do diabo e segue o conselho de Jesus, que diz: importa nascer de novo, ser uma nova criatura, entregar o seu coração para Jesus, entregar o seu coração para o Espírito Santo e viver uma nova vida. Isto é que importa que a gente faça. Isso é que importa que a gente faça. Agora veja que coisa interessante. Quando a gente tem uma nova vida, quando a gente é transformado por Deus, olha o que nós vamos encontrar aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8. Preste bem atenção. Mas recebereis de Jesus, antes de partir, a última mensagem que Jesus deu, a última palavra dele aqui na terra, foi esta: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vejam bem, Jesus foi embora, mas deixou aqui o poder. E é isto que falta ao povo, é este poder. Nós vivemos feitos panacas, palermas. Nós vivemos medrosos, amedrontados, covardes, porque nós não cremos no poder que Deus nos dá. E nós deixamos o demônio tomar conta da nossa vida. Nós deixamos o desânimo, a desilusão,
nós deixamos a depressão, a doença, nós deixamos tudo isso tomar parte da nossa vida. Quando Jesus disse, vocês vão receber o poder quando sobre vós vier o Espírito Santo. Mas como eu vou fazer para receber o Espírito Santo? É só abrir o coração e mandar ele entrar. Está escrito, eis que estou à tua porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e você é contigo. Ou seja, ele vai ter abundância, vai ter vida plena, vai ter vida total na nossa vida. É só abrir o coração e dizer, Senhor, Espírito Santo de Deus, eu quero a tua presença na minha vida. Espírito Santo de Deus, eu quero a tua presença em minha vida. Diga isso todo comigo. Espírito Santo de Deus, eu quero a tua presença na minha vida. E aí a gente vai receber poder. A gente vai receber poder. E olha aqui. E sereis minhas testemunhas. Quando a gente tem nova vida, quando a gente é transformado, quando a gente tem nova vida, quando a gente é transformado, a gente passa a ser testemunha do Senhor. Passa a ser testemunha do Senhor. Isso é que Deus quer que a gente seja. A gente não pode ser o crente 007, aquele que é escondido, aquele que é dissimulado, aquele que não aparece. Eu sou crente, mas não posso falar. Eu sou crente, mas não posso estar na minha organização falando que eu sou crente. Eu creio em Jesus, mas fico calado. Não, nós temos de proclamar. Nós temos de proclamar. Sabe por quê? Porque tem uma coisa interessante na Escritura Sagrada. Que quando a gente é transformado, e a gente passa a ser testemunha, olha o que está escrito aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, refletindo como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então o que acontece na vida daqueles, que se tornam novas criaturas? Eles são transformados em testemunha de Cristo, são transformados em testemunha de Cristo. E aí o que acontece com eles é o seguinte, eles refletem como um espelho a glória de Deus. Olha que imagem linda que Paulo tem na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 18. Nós refletimos como se fosse um espelho a glória de Deus. Então ao nosso derredor, ninguém pode aguentar a luz do nosso reflexo. Pegue o sol e pegue um espelho e fique jogando aquele espelho na cara das pessoas para ver quem resiste. O reflexo do espelho. Jesus disse, vocês são luz do mundo. Disse para mim, para vocês todos. Então nós temos de refletir essa glória de Deus na nossa vida. Sem o quê? Nós não somos de verdade filhos de Deus, irmãos de Cristo. Nós temos de refletir essa glória do Pai, temos de refletir de glória em glória esse Deus, porque nós somos transformados e refletimos como um espelho essa transformação. E ao nosso redor nós vamos fazendo a transformação. É assim que nós temos de transformar o mundo. Não vai aparecer ninguém que de uma só penada, que de uma só tacada transforme o mundo. O mundo, do jeito que ele foi degenerado, ele tem de ser transformado pelos verdadeiros cristãos. Cada um no seu lugar, cada um na sua casa, cada um na sua família, cada um no seu lar, cada um no seu vizinho, cada um no meio onde vive, cada um no seu trabalho. Nós temos de transformar todos aqueles que estão ao nosso derredor. E vejam bem, quando eu testemunho de Cristo, Cristo realiza na minha vida. Quando eu permaneço calado em silêncio, Cristo não tem obrigação nenhuma de nos transformar. Porque veja bem, quando eu sou testemunha dele, quando eu falo dele, quando eu conto dele, quando eu digo dele, ele tem de dizer de mim diante do Pai, porque foi essa a promessa que ele fez. Então, gente, a nossa vida é essa. Nós temos de nos transformar. Isso é um movimento nosso. Nós é que temos de nos transformar. Nós temos de nascer de novo. E vamos nascer através do Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos refletir essa nossa transformação de glória em glória a todos aqueles que estão conosco. Agora, voltemos ainda um pouquinho no livro de João, no capítulo 3.
para que a gente veja, no capítulo 3 de João, no versículo 35 e 36, que é um negócio muito conhecido, como é que nós vamos nos transformar? Olha o que está escrito aqui. O Pai ama o Filho, e todas as coisas confiou na sua mão. É por isso que muita gente fica, olha, Deus, me dá, Deus, Deus, me dá, ó Deus, me dá, me dá, me dá. Mas não está mais na mão de Deus. Mas que absurdo que eu estou falando, que blasfêmia que eu estou falando. Não, é a palavra de Deus. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou na mão do Filho. Então é no Filho que nós temos de buscar, é em Jesus que nós temos de buscar, porque ninguém vai chegar ao Pai se não for através de Jesus. Acabou. Não adianta você querer bater na porta de Deus. Deus vai olhar para você e dizer assim, cadê meu filho? Você recebeu meu filho? Você esteve com meu filho? Você conversou com meu filho primeiro? Imaginemos aquele velho fazendeiro que num determinado momento da vida fica na alpendre da sua casa, e quando chega alguém para pedir, ô seu Manel, o senhor me vende aquela vaca? Conversa com meu filho. Ô seu Manel, aquele cavalo lá o senhor pode me emprestar? Conversa com meu filho. Ô seu Manel, o senhor me dá um cantinho da fazenda para plantar? Conversa com meu filho. Ô seu Manel, o senhor pode me ajudar na... Conversa com meu filho. Então é esta figura que nós temos de guardar, é o Filho que é tudo para nós na nossa vida, o Filho Jesus. Olha aqui, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas o que se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Então tem muita gente que não está vendo a vida aqui agora, não está vendo a vida aqui agora. Vida que eu digo é vida, vida com letra maiúscula, não é vidinha, não é vidoca, não, é vida. Vida sem doença, vida sem enfermidade, vida sem problema, ou então vida com problema e com vitória. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Gente, além de nós não termos o Filho e não termos por isso a vida, quem não tiver o Filho tem a ira de Deus sobre ele. Aí muita gente não sabe o que está acontecendo. O que está acontecendo na minha vida? Eu não sei. Ué, sabe? Se quiser ler a Escritura, sabe. É porque não recebeu o Filho, é porque não buscou o Filho, é porque não aceitou o Filho, é porque não ora pelo Filho, é porque não está com o Filho, é porque não se transforma com o Filho. Então tem a ira do Pai sobre ele. Agora vocês querem saber como é que a gente tira essa ira? Olha que coisa interessante. Quem não recebe o Filho tem a ira. Agora veja bem, como é que a gente tira a ira de Deus sobre nós? Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 10. Olha o que diz aqui. E para guardardes os céus o seu Filho, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura do Pai. Acabou. Jesus é que vai nos livrar da ira vindoura do Pai. Quem quiser viver uma vida de bênção, só tem um caminho, é Jesus. Quem quiser viver uma vida de vitória, só tem um caminho, é Jesus. Quem quiser viver uma vida de sucesso, só tem um jeito, é Jesus. Porque se não for com ele, o caminho é de derrota, o caminho é de ira do Pai sobre ele. E o único jeito que temos de tirar a ira do Pai sobre nós é isso aqui: Jesus, que nos livra da ira vindoura do Pai. Vejam como é que nós temos de viver. Se nós quisermos viver uma vida sem ira, uma vida abençoada, é somente através de Jesus que nós vamos viver. Agora, veja que coisa interessante, quando a gente vê na Escritura Sagrada, que está aqui em Romanos 6, Romanos é uma epístola que Paulo escreveu aos romanos. Sabendo que Jesus foi crucificado, e com ele morreu o nosso velho homem. Quando Jesus foi crucificado e morreu, quando a gente crê nisto, morre o nosso velho homem. Quando a gente crê que Jesus morreu por nós,
que Jesus morreu em nosso lugar, que Jesus morreu para pagar os nossos pecados, que Jesus morreu para que nós não morrêssemos, quando a gente crê nisso, o nosso velho homem morre junto com ele. Morre junto com ele. E já no item 4 ele diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Se eu quiser viver uma vida nova, se eu quiser viver a vida de um novo homem, pela fé, é pela fé que eu vou viver, é pela fé que eu vou viver. E quando eu vou viver pela fé, eu vou ser transformado e eu vou andar em novidade de vida. Olha como é bonita a mensagem de Deus. Agora, para vocês guardarem hoje, a coisa que nos espera quando a gente busca Cristo, quando a gente põe o Espírito Santo dentro de nós, olha o que está escrito aqui, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9. Mas como está escrito? Preste bem atenção. Como está escrito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Nenhum olho humano conseguiu ver, nenhum ouvido humano conseguiu ouvir, nenhum coração humano conseguiu captar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então eu pergunto, meus irmãos que estão me ouvindo, há alguma razão para a gente continuar vivendo longe de Cristo? Há alguma razão para a gente continuar vivendo longe do Espírito Santo? Há alguma razão para a gente viver ouvindo a cantilena do cão na nossa cabeça? Há alguma razão para a gente viver desanimado, não crendo em nada? Ou será que isso aqui não é um convite para nós vivermos pela fé? Porque olha o que está escrito aqui, gente, vou repetir: nenhum olho conseguiu ver, nenhum ouvido conseguiu ouvir, não se viu nada penetrar no coração de um homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É tão grande, tão grande, tão grande, que a Escritura ainda diz: Deus tem muito mais para lhe dar, meu irmão, do que você para pedir e até de imaginar. Eu fico pensando às vezes o que Deus tem preparado para mim, porque a minha imaginação é fértil, a minha imaginação voa. Olha, eu tenho um espírito megalomaníaco, né? Grande, mas eu acho que foi isso que Deus que me pôs isso no coração. Eu não posso admitir que Deus tenha me colocado nesse mundo para eu ser um pequenino, para eu ser um porqueira. Não, Ele não ia fazer isso comigo. Ele não ia fazer isso comigo, porque onde eu estava bem melhor do que aqui na terra. Então se Ele me tirou de lá para aqui, é porque Ele quer me dar uma coisa melhor. Ele quer me dar uma coisa melhor. E eu creio na palavra dEle, é isso que nós temos de viver, a fé. Crer na palavra dEle. Ontem nós terminamos a nossa palavra dizendo que quando Deus deixa o diabo tirar alguma coisa de nós, é porque Ele tem o mais melhor para dar para nós, né? O mais melhor. Eu estou falando errado o português para vocês gravarem. É mais melhor mesmo. É mais melhor, como diz o caboclo. Mais melhor para todos nós. Então olha aqui a palavra de Deus: nenhum olho viu, nenhum ouvido escutou, nem jamais penetrou no coração de ninguém o que Deus tem preparado para cada um de nós quando nós o amamos. E para amá-lo nós temos de obedecê-lo, e para amá-lo nós temos de crer nele, porque não é possível amar-se sem crer, não é possível amar-se sem crer, não é possível amar-se sem confiar, não é possível amar-se sem acreditar nele, e não é possível amar-se sem obedecer. Então aqui completa-se dizendo que Ele tem muito mais para nos dar do que nós até para pedirmos, e muito mais para nos dar do que até nós imaginamos. Gente, vamos viver pela fé, vamos crer na palavra de Deus,
vamos crer no Evangelho, vamos crer na palavra de Deus, e crendo na palavra de Deus, a nossa vida muda. Vamos ser uma nova criatura, vamos viver novidade de vida, vamos viver uma vida diferente, uma vida de fé, uma vida de crença. Larga o velho homem para trás, larga a carcaça para trás e vai viver uma nova vida de resplendor, de sucesso, de glória em glória, refletido diante de todo mundo a glória de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Alguém tem alguma observação a fazer? Alguma pergunta? Não? Então vamos fazer o nosso pedido de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nesse momento entregar a Ti, Senhor, os nossos pedidos para o dia de hoje. A palavra diz que o Senhor tem muito mais para nos dar do que nós para pedirmos e até para imaginarmos. E ninguém nem consegue imaginar, Senhor, o que o Senhor tem preparado para nos dar. Então, Senhor, no santo nome de Jesus, nós estamos agora fazendo os nossos pedidos. A Tua palavra diz que quem pede, recebe. Quem bate, será aberto. E quem procurar, vai achar. Em nome de Jesus. Todos digam comigo: Senhor Jesus, nós concordamos com todos os pedidos que foram feitos aqui agora, se forem para a Tua glória e se forem para o bem das pessoas que o pediram. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua imensa bondade. Vamos orar agora ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal. Porque Teu, Senhor, só Teu, é o poder, o reino, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.